Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos juntos aqui mais uma vez, graças a Deus. E hoje eu vou lhes falar sobre Parmênides. Parmênides foi um filósofo grego, nasceu na Magna Grécia, que naquele tempo fazia parte o litoral oeste da Itália. Ele viveu 70 anos, do ano 530 até o 460 a.C. Teve contato com os pitagóricos, com eles apreendeu muita coisa, evoluiu o seu pensar, evidentemente, e hoje nós não podemos imaginar o pensamento de Parmênides sem nos valermos do pensamento de Heráclito. Heráclito, aquela pessoa, aquele filósofo, aquele pensador ilustre, que eu já lhes falei um tempo atrás, que para ele tudo era movimento. Ele dizia, afirmava que ninguém põe os pés na água do mesmo rio, das águas do mesmo rio. Tudo para ele era um movimento. O fogo inebriante, o fogo criador, a tudo envolvia, segundo o pensamento de Heráclito, que foi um verdadeiro monumento também, tal qual foi Parmênides. Parmênides, ao contrário, ele vem e diz, olha, não é bem assim. Por quê? A filosofia tinha nascido cosmogônica, ou seja, explicava o mundo pelo mito. Sobreveio a filosofia que se baseava na razão, um aspecto cosmológico. E, por fim, veio Parmênides e disse assim, nada disso. A filosofia se baseia essencialmente naquilo que o ser diz, que o ser, a nossa essência, a nossa consciência, o nosso espírito mais puro predica. Aquilo que o espírito diz é o que é. Consequentemente, ele dizia do alto dessa sabedoria que o ser é e o não ser não é. O que é o ser, então? O ser sou eu, Carlos, é você, Juliana, é você, Maria, é você, Thaís, é você, Laís, é você, Daniel. É cada um de nós, esse é o ser. E aí reside o princípio, a grande sacada de Parmênides, que ele diz, se nós somos, cada um de nós, individualidades, aí reside o princípio da individualidade, o princípio do ser. O ser é, o não ser não é. Se eu sou Carlos, se ela é Juliana, se ela é Juliana e eu sou Carlos, cada um de nós tem um princípio, uma essência totalmente distinta, totalmente una. Parmênides é o filósofo do ser puro. Ele dizia que o ser é único. Perceba, o ser é único, o ser é imutável, o ser é infinito, o ser é eterno e o ser é imóvel. Mais tarde, daqui umas outras lives mais à frente, a gente vai tecer considerações sobre essas predicações que são, na verdade, o que caracterizam até hoje Deus. Vou lhes dar um exemplo. Por que a gente diz que Deus é imóvel? O ser Deus é imóvel. Porque se ele está em todos os lugares, ele está aqui, ele está aí onde vocês estão me ouvindo uma hora dessas, porque se ele não estivesse aí, ele não seria Deus. Ele não precisa se mover para nada, ele está em todos os lugares. Aí isso nos leva, inclusive, a um outro filósofo que deveras importante, que se chama Spinoza. Spinoza, ele dizia que a natureza é Deus e Deus é a natureza. Um aspecto transcendente, um aspecto imanente que nós veremos ainda um dia. O ser de Parmênides se manifesta metafisicamente, ele se projeta,
ele se joga, ele escapa, contudo, à apreensão do meu olhar, do meu tato, do meu ouvir. Por quê? Porque ele é extremamente puro, tão puro que é metafísico. Mas aí vocês vão me perguntar, tudo bem, o Parmênides diz que o ser é e o ser não é, isso é muito importante, mas e esse mundo que a gente vive, de emoção, de tristeza, de choro, de lágrima, de estresse no trânsito, do filho incomodando, da mulher chateando, dos maridos se aborrecendo, e como é que faz? Que mundo é esse? Que mundo real é esse? Que mundo real é esse? Ah, ele dizia, tudo isso que nos acontece, esse turbilhão em que nós vivemos, são meras aparências. São meras impressões que os nossos sentidos apreendem e nos trazem para o nosso interior, para que a nossa essência seja capaz de deduzi-los, de enunciá-los, de resolvê-los pela razão. Por quê? Porque o ser, sendo infinito, sendo imutável, sendo extremamente amplo, ele assambarca tudo, ele guarda tudo dentro de si. E aí, como é que ele dizia, como é que ele resolvia essa história? Se o ser faz as coisas metafisicamente, é porque o ser abandona as aparências. Isso é metafísica. E como é que o ser depreende tudo isso? Arruma tudo isso num caderninho, numa tábula, pela lógica, que é a maneira como nós nos damos a conhecer das coisas. Platão reconhecia em Parmênides um filósofo da maior monta possível. Tanto é que ele se referia a Parmênides como o grande Parmênides. E escreveu, inclusive, um dos seus diálogos com o nome de Parmênides. Parmênides ainda dizia que para se chegar ao conhecimento, ao saber, ao amplo saber daquilo que realmente importa, nós temos duas vias, a via da verdade e a via da opinião. A via da verdade ele chamava de aletheia, e a via da opinião ele chamava de doxa, doxa com X, doxa. Ele dizia que para se chegar à verdade, eu só chego à verdade através do ser. E, pela via da opinião, é por aquilo que eu acho, é o meu achismo. Ele dizia que, para mim chegar à via da verdade, eu teria de ir ao incriado. Ao passo que, pela via da opinião, eu chego pelo criado, por aquilo que eu posso constituir, formar. Ele dizia que, para mim chegar à verdade, eu devo buscar a essência das coisas. Ao passo que, pela via da opinião, eu chego àquilo que é forma, aquilo que é acessório, aquilo que é absolutamente mutável, aquilo que é transitório. Ele dizia que para mim chegar ao conhecimento, ou para melhor, para nós chegarmos ao conhecimento, nós temos de buscar a verdade por aquilo que é. Ao passo que, para mim chegar à verdade, ao conhecimento, pela via da opinião, eu pareço achar que aquilo é. Por fim, dizia Parmênides ainda, que para que eu chegue ao conhecimento pleno, eu tenho que buscar me pautar por aquilo que é imóvel, por aquilo que não se modifica, por aquilo que permanece estático. Consequentemente, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é ilusório, é a opinião.
Perceberam a distinção de chegar ao conhecimento pela via da verdade e pela via da opinião? É isso. O ser, aí ele vem com uma tacada que eu acho impressionante e que eu os convido a aprofundarem esse pensamento. Ele diz que o ser, a verdade, o ser é a verdade é o ser, porque o ser contempla tudo, e o ser é e o não ser não é, ele distingue um mundo sensível, mundo material, do mundo insensível, do mundo inteligível. E aí já nos remete novamente a Platão, que ele dizia que no mundo das ideias, é onde, lá no Topos Uranos, lembram-se que eu já falei disso a vocês? As ideias eram o mundo inteligível e o mundo material seria o mundo sensível. Ele descobriu, Parmênides, por fim, a identidade do ser. Ele apontava o ser como a coisa mais importante à vida no mundo. Além disso, ele identificou o ser com o pensar. Se eu penso, eu existo. Se eu existo, eu penso. Ah, mas isso não é Descartes também? Está vendo como as coisas, vocês estão vendo como as coisas, se nós quisermos, pudermos, as coisas se interligam de uma maneira extremamente satisfatória? Por fim, ele foi a primeira pessoa, o primeiro pensador ocidental a valer-se da dialética. O que é a dialética? Lembra-se que eu já falei? Dia, dois, ética, palavra. Discussão de argumentos sobre palavras. Por fim, Parmênides é a base do pensamento ocidental. Como eu lhes disse lá no início, é um verdadeiro monumento da filosofia, a qual eu rendo graças por algum dia ter lido alguma coisa a seu respeito. Eu os convido, por favor, se quiserem, se gostaram, cliquem no like aí. Hoje eu não esqueci o nome, viu, gente? É no like. Cliquem no like para que a gente possa continuar vindo outras vezes até as suas presenças. Muito obrigado e até uma próxima vez. Até logo.